Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de setembro de 2012, quarta-feira. O verbete é o de número 2415. Tem 5 páginas, 45 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é convívio compulsório. A especialidade, grupo Karmologia. Quem redigiu o verbete é a professora Daiane, que é uma especialista. Ela está ótima, o trabalho dela. E outra coisa, cuidado que tem 2 aí de olho aberto aí, ó, defendendo a condição dela aí. Definição. O convívio compulsório é a condição interassistencial determinante, inderrogável, indispensável, inarredável, impreterível, indeclinável e prioritária de interligação e proximidade conviviológica da consim ou consciex em relação a outras consciências sob os preceitos da lei da inseparabilidade grupo kármica. A ressoma compulsória, a assistência prestada pelas vítimas dos algozes, a intercompreensão, a intercooperação, os laços afetivos entre os membros da família nuclear, as diferentes formas para a superação da interprisão grupo kármica, a compulsoriedade da cláusula pétrea da PROEX visando o completismo existencial, as concessões mútuas necessárias para quebrar o ciclo persecutório, a inseparabilidade grupo kármica extrafísica, a Heurebex, a compulsoriedade da transmigração interplanetária, a ficha evolutiva pessoal, o planejamento da ressoma da consciência superentendida pelo evoluciólogo, a escolha pré-ressomática de família específica, os experimentos na parapsicoteca, evidenciando a realidade indeclinável quanto à interassistência grupo kármica prioritária. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a tipologia com o convívio compulsório, que pode ser classificado em 2 tipos básicos. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, amortização evolutiva, convivência humana, inseparabilidade grupo kármica e princípio da prioridade compulsória. Frase enfática. A oportunidade interassistencial da convivência compulsória envolve maturidade consciencial para harmonizar inter-relações existenciais, conduzindo à extinção gradual da dívida kármica. Como encara você a realidade interassistencial do convívio compulsório? Aproveita as oportunidades existenciais nas inter-relações kármicas? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 13 fontes bibliográficas. A webgrafia tem 2 fontes. Agora, o convívio compulsório aqui com João Paulo são 20 itens. Ajuste, afinidade, solidariedade, inseparabilidade, intercompreensão. Interrelação, reconciliação, recomposição, reaproximação e libertação. Pacificação, perdão, desamarração, determinismo e harmonia. Conviviologia, grupo karmologia, interassistenciologia, interprisiologia e proexologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é auto para mega vincologia, quer dizer, o vínculo que a pessoa alcança durante a intermissão, e ela traz para cá. O que ficou gravado na pessoa? O argumento é pré-ressomaticológico. Para entender bem o verbete, é preciso de ler as 2 páginas compactas que estão aí. Agora, questionamento para você.
Poderia, por favor, exemplificar na fatologia, página 7, linha 4, as concessões mútuas necessárias para quebrar o ciclo persecutório. Esse ciclo também não poderia ser quebrado por concessões unilaterais, dependendo do contexto relacional? Tá, então, a primeira coisa, existe um verbete que chama ciclo persecutório. É bom dar uma lida nesse verbete. Então, no caso aqui, para quebrar mesmo, de fato, esse ciclo persecutório, é importante que a concessão ela seja dos dois lados, tanto do algoz quanto da vítima. Porque, em algum momento, mesmo que a vítima ela corte esse ciclo, ela fala, não, eu não vou mais partir para a vingança e vou parar de perseguir ali aquele, né? Não vou ser algoz, sou vítima, não vou querer ser algoz de novo. Mesmo que isso aconteça, vai chegar um momento que o próprio algoz vai precisar, de alguma forma, ali, melhorar as suas relações com aquela vítima. Então, essas concessões, para que isso se limpe entre as duas pessoas, elas precisam ser mútuas mesmo. Agora, é necessário que alguém tenha essa iniciativa para quebrar esse ciclo. Tá? É desse modo que eu entendo. Agora, aí na página 7, linha 5, a necessidade de separabilidade momentânea no contexto evolutivo. Quais os sinais na conviviologia que deflagrariam a necessidade de separabilidade? Esses itens parecem bem contrastantes, apesar de estarem sequenciados. Isso foi proposital? Trata-se de alguma técnica verbetográfica? Está falando a linha 4 e a linha 5. Uhum. Então, essa necessidade de separação é quando o convívio entre as duas, os indivíduos, ou entre as consciências, ele se torna insuportável. E aí você aproximar aquelas consciências não vai ser benéfico para nenhum deles, né? Para nenhum dos casos. Então, momentaneamente, essas consciências elas podem ser separadas. Isso pode acontecer num contexto mais intrafísico, por exemplo, se a gente pegar o caso da Heuerbex, né, que começou a acontecer primeiramente na Europa. Então, várias consciências foram retiradas da Europa e foram colocadas em diferentes continentes, renasceram separadamente, uma longe da outra. Isso é momentâneo, para que as pessoas possam adquirir maturidade com o tempo e depois, futuramente, em algum momento, novamente ocorre esse reencontro e aí vão se desfazendo os laços interprisionais. Então, isso ocorre porque não há gabarito de nenhuma das partes para conviver, e a convivência ela vai ser muito mais prejudicial. Então, foi nesse sentido que eu pensei esse item. É possível incrementar ou aumentar o nível de EV ao se pensar em outra pessoa? Se isso ocorre, quais são os fundamentos? O problema é da intenção da pessoa e, às vezes, ela é potencializada pela lembrança da outra. E, às vezes, ela entrou na energia da outra, aquilo também potencializa o processo. Agora, tudo depende da intenção de quem está pensando a pessoa. Agora, a verbetógrafa, efeitologia, página 8, segunda linha. Os efeitos agravantes e atenuantes da interprisão grupo kármica. E também na penúltima e última linha, os efeitos da ampliação do livre-arbítrio devido à autorremissão interprisional. Poderia exemplificar, por favor, isso? Tá, então esse primeiro efeito, os efeitos agravantes e atenuantes da interprisão grupo-kármica, nós vamos poder pensar em vários exemplos. Então, no caso de uma condição que seria mais atenuante, então, você pega uma criança, às vezes ali, bem pequena, 3 anos, e às vezes o pai ou a mãe começaram desde pequeno a dar ali um brinquedo que seria uma arma. Então, a criança, ela brinca com aquela arma. E aí, acidentalmente, ela pode encontrar a arma do pai, e aí ela atira e mata o seu irmão. Aí você vai pensar, nesse contexto, existe algum atenuante? Então, é bem possível que isso possa acontecer, em função da idade, do contexto ali daquela criança. Agora, aí você já pega um contexto mais grave, igual o exemplo que eu coloco ali na bibliografia, o item 7, que é morta, assombrarei minha mãe. Então, já é um caso extremo. Então, essa matéria ela vai contar o caso de uma filha cuidando da sua mãe. Então, ela chega para a mãe e diz, mãe, você vai para o asilo.
Então a mãe fica revoltadíssima, saca uma arma e atira na filha, deixa a filha tetraplégica. Aí essa filha, né, não quer viver naquela condição de tetraplegia, aí entra na justiça e pede para ser feito então a eutanásia. Consegue então a eutanásia e com isso a mãe é julgada, vai para a cadeia e pega ali a prisão perpétua. Então aí você vai ver, nesse caso aí a gente tem agravante e fica bem difícil você saber quem é a vítima e quem é o algoz num exemplo desse tipo. Tá? Então isso aí a gente consegue analisar aí esses efeitos, né? Tanto atenuantes quanto agravantes na interprisão grupocármica. Agora, o outro, os efeitos da ampliação do livre-arbítrio devido, então, à autorremissão interprisional. Então, à medida que nós vamos, então, trabalhando, né, ou entrando nesse movimento de superar essas interprisões, de começar a atenuar essas interprisões, então a gente vai saindo daquele determinismo. Então, consequentemente, o nosso livre-arbítrio tende a aumentar. Então, é mais ou menos essa a ideia. Gostaria de saber se tudo que o Espiritismo fala é a verdade sobre nós, como, por exemplo, vidas passadas. Como é feito o reconhecimento de pessoas com quem vivenciamos em vidas passadas? Olha, nós aqui recomendamos que a pessoa use um princípio chamado princípio da descrença. Não acreditar em nada, nem em ninguém, nem no que está escrito, nem naquilo que se fala aqui. Você tem que fazer a experiência por você e ver. Agora, do ponto de vista de retrocognição, ou de memória de vidas anteriores, isso então é vital, não tem outro jeito. É você que deve vivenciar e saber por você. Não vai no bico de nenhum de nós. Ou você confirma, ou você dá o contra, mas faça a experiência por você. Sem experiência pessoal, tudo isso é conjectura, tudo isso é elucubração, tudo isso é hipótese. A gente tem que ver a coisa, porque quando a gente começa a lembrar por nós, aquilo começa a confirmar tudo, e vem outros fatores ulteriores que potencializam o processo. Em Fatologia, página 7, final da terceira linha, poderia ampliar a compulsoriedade da cláusula pétrea da PROEX visando o completismo existencial? Sim, então aqui é para a gente pensar no contexto do verbete, né, até que ponto nós mesmos, no momento que fizemos ali o curso intermissivo, ou muitos de nós, até que ponto nós estabelecemos, então, cláusulas pétreas que envolveram aí algum tipo de convívio compulsório. Então, no momento que, por exemplo, a pessoa define ali qual a sua família, quem vai ser sua mãe, quem vai ser seu pai, às vezes o pai e a mãe não têm aquele nível de equilíbrio tão grande, é a consim que vai renascer naquela família, no caso a consim intermissivista, e que então vai dar esse equilíbrio. Então, até que ponto existe esse nível, né, de estabelecimento de um item aí prioritário, né, nesse contexto aí do curso intermissivo, caracterizando então uma cláusula pétrea, né, aquilo que a pessoa ela não pode deixar de fazer para se considerar ali completista. Então, é mais ou menos essa ideia. Daiane, Sim, aqui Márcia. na página 7, final da parafatologia, tem na penúltima linha, finalzinho da penúltima linha, os experimentos na parapsicoteca, evidenciando a realidade indeclinável quanto à interestencialidade de grupo kármica prioritária. Isso, então, nesse caso, a gente pode ter como ilustração, por exemplo, o livro Cristo Espera por Ti, quando ocorre todo o movimento ali, aquele enredo da parapsicoteca, e aí a moça percebe que, na verdade, assim, ela começa a compreender que a melhor condição de ressoma, por exemplo, é renascer em um corpo de homem. Então, momentaneamente, aquilo pode dar uma revolta ali, né, naquela consciência ali, até no contexto do livro,
mas depois a compreensão se instala. Então ela vê, não, realmente, então é melhor na próxima vida, então eu renascer num contexto aí de corpo masculino. Então esse é um exemplo que a gente pode tirar ali do livro Cristo Espera por Ti. Então, até que ponto, de algum modo, aí nós passamos por esses experimentos na parapsicoteca para conseguir vislumbrar essa realidade nossa interassistencial com relação àquele grupo que a gente tem aí interprisão, que a gente tem coisas aí para resolver. E eu penso que a tendência nossa é cada vez mais a gente passar, então, por isso, para conseguir perceber isso cada vez de modo mais claro, para conseguir, de fato, ir resolvendo pouco a pouco essas interprisões grupocármicas. Então, tudo indica que essa é uma tendência nossa aí cada vez mais intensa. Eu concordo com você, e assim, esse tema está bem próximo a esses assuntos que estão sendo discutidos recentemente, né? A questão da pré-intermissiologia. Talvez, se você pudesse fazer alguma correlação com o assunto. Ele parece que tem uma relação aí com esses temas que nós estamos discutindo, da pré-intermissiologia, porque vai justamente falar desse convívio compulsório, tanto com a consim, no momento que ocorre a ressoma, quanto com a consciex. Agora, mais relacionado, então, com essa pré-intermissiologia, é esse encontro compulsório mais com a consciex, no sentido de serem feitos os resgates necessários a nível de baratrosfera, né? Então, o que o professor tem colocado para a gente é esse movimento nosso agora de maior preparação no sentido de assumir essa liderança extrafísica para que seja possível existir esse convívio com essas consciex, então, e conseguir fazer esses resgates e começar a encaminhar essas consciex. Então, eu vejo que tem uma relação nesse sentido, sim. E aí o que vai decorrer disso no futuro, né? Qual vai ser, se vai ser preciso a consim renascer com convívio compulsório mais extremos, aí é a história de cada um, o contexto de cada um. Aí a gente já não sabe mais detalhes. Eu acho que todos nós só vamos saber quando chegar lá, né Marta? Daiane, na página 7, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, você colocou os enjoos contínuos da mulher durante a gravidez. Você pode comentar? Sim. Então, o que a gente observa nesse caso, né? Então, existem mulheres que que estão grávidas e você vai conversar. Então, como é que foi? Como é que está sendo a sua gravidez? Eu não sinto enjoo nenhum. Aí outras, não, eu passei mal. Nossa, foram 7 meses passando mal. E aí você começa a estudar qual que é o nível de repercussão energética do caso da consim, a mãe que está recebendo aquela outra consciência. Então, qual que é o nível de afinidade? Pensando no padrão energético, entre a consciex que está vindo ressomar e a mãe que está recebendo essa consciex. Então, essa repercussão, muitas vezes, vai desencadear esses enjoos constantes. Então, a princípio, quanto menos enjoo a mãe tiver, significa que é mais tranquilo, né? Essa troca aí, ou esse momento da consim, está recebendo, então, essa consciex para esse renascimento. Na mesma patologia, na terceira linha também de baixo para cima, os vínculos conscienciais aguiloados pela cronêmica da interprisão grupocármica ainda não resolvida. Isso está onde? Terceira linha de baixo para cima. Os vínculos conscienciais, então, agrilhoados, né, ou acorrentados pela cronêmica, então, pelo tempo, né, dessa interprisão grupocármica. Então, o que a gente observa? Então, nós temos vínculos de interprisão com outras consciências que a gente, muitas vezes, nem sabe de quanto tempo isso é, né? Então, milênios, séculos, alguns anos de agora, né, a partir de hoje. Então, dependendo desse tempo aí de interprisão, esses vínculos eles podem ser mais fortes, mais intensos, e dependendo do problema, pode ocasionar da pessoa, para resolver isso, ela ter que optar por um convívio, então, compulsório. Então, não tem mais jeito de escapar, eu preciso resolver o problema com essa consciex, e aí a opção que é mais interassistencial, que vai ajudar a resolver mais esse contexto evolutivo, é a do convívio compulsório. Então, a pessoa ali, lucidamente, ela vai optar por isso. Professor,
Sim. Pegando o gancho do verbete dela com o que a gente está estudando aí da pré-intermissiologia, esse convívio compulsório, ele pode ser a base de um resgate que nós fizemos da baratrosfera para alguém dentro da nossa família, para a gente poder já trabalhar nessa vida? Pode ser, né? Tudo é possível, precisa de ver. Porque Cada caso tem que ver mais detalhes. eu fui no SCP-2, logo no começo, no segundo SCP-2 meu, e a Consex me falou de uma pessoa da família, que aquela pessoa era um resgate meu, que eu fizesse o melhor possível que eu pudesse para ela. Ajuda ela no que você puder, porque ela é um resgate teu. Esse resgate ficou na minha cabeça o tempo todo, né? Se é resgate porque eu estou aceitando ela. Tudo se é que nós resgate estamos porque eu fui fazendo é lá. ressarcimento das coisas, né? Aquilo que a gente deve, etc. Tal. Enfim, desafeição, desamor. Então, o problema nosso é de fraternidade. Fraternidade envolve afeição, amor, dedicação, abnegação, compreensão. É isso. O resgate nosso hoje é a mega fraternidade. Agora, a mega fraternidade é a antissolidão permanente. A gente tem que estar convivendo com os outros e assistindo. É aquilo que o senhor falou, sentimento elevado, né? E aqui no verbete do dicionário, o senhor pode dar um exemplo do que seria um para-mega vínculo e um vínculo? Onde é que está aqui? No primeiro, definologia, o senhor fala do alto para-mega vincologia. Eu quero saber a diferença de um para-mega vínculo e um vínculo, a diferença dele. Não, o vínculo é aquilo que você marcou. Uma expressão, um vocábulo, uma condição de ser que você não esqueceu. Aquilo marcou, demarcou a sua memória. E você veio com aquilo. E o mega vínculo? Não, o mega vínculo é justamente esse. Qual é? Você tem um que é superior aos outros. O que é que marcou mais você na intermissão? Pensa nisso. Nós temos vários vínculos, então, mas tem alguns... Não, sempre tem um que é maior. Então, isso que eu estou falando, tem um outro. Por exemplo, a hora que você veio para a Foz, qual foi o vínculo? Qual foi a fixação que trouxe você? Chama conscienciologia. Agora, eu te pergunto, na sua intermissão, o que foi o seu? Deve ter havido alguma coisa. Cada um tem que ver. Este verbete, professor, acho que responde ao trabalho que nós temos que fazer e com que contamos, não? Com a auto-para-mega-vincologia. Do trabalho pré-intermissivo. Agora, o que é interessante é a gente pensar no vínculo. O que marcou você? Por exemplo, pensa, você está aqui, você veio lá do fim do mundo. Por que você está aqui? Qual foi? O que é a seta? O que é que acenou para você para vir para cá? Deve ter havido alguma coisa, isso é um vínculo. Então eu falo, a maioria que veio para cá, o vínculo que a gente conhece mais comum é conscienciologia. Agora, você deve ter havido alguma coisa na intermissão, sempre tem. Por exemplo, a pessoa nunca foi a New York, então ela vai lá. Então você pergunta para ela, o que marcou você na viagem? Isso é um vínculo. Ela está marcada, aquilo fixou, aquilo fica historicamente marcado nela. É um vínculo. Ferro do banho, ferrão do banho, saiu fumaça, a pessoa está marcada. E aquilo... Isso é o vínculo. Agora, a gente tem que pensar o que houve antes de você vir para cá. Muito importante isso. Agora, antes de vir e o porquê. Tem gente que tem umas coisas assim bem estupefactas, esporádicas, difíceis. Só para ajudar a clarear aí. Eu, analisando o meu caso, tem dois temas assim que, desde pequeno, sempre me envolveram e que me trouxeram até a Conscienciologia. Um é que eu sempre fui ligado em sabedoria. Sempre me chamava a atenção, principalmente aquela imagem do sábio, do velho sábio, né, o pupilo e o mestre. Aquilo sempre me chamou a atenção. Um pouco eu vejo até hoje você nessa figura, e a gente aqui, é um pouco disso que tinha do passado. Isso muito obrigado pela parte que me toca, mas do não, sábio. menos. Mas a imagem que eu tinha muito aqueles filmes orientais, né, que tinha lá o mestre e tal. O mestre. Mas não no sentido religioso. Eu entendi, o mestre, que o senhor acabou captou de falar. Captei o que o senhor falou. Deixa eu falar Essa uma é coisa.
E outra que está diretamente relacionada com isso é o processo de que eu achava que a vida não poderia ser só aquilo que se colocava. Então, aí abrir espaço para multidimensionalidade. Você está me fazendo lembrar daquele meu amigo lá, que eu tive que falar umas verdades para ele. Ele vira para mim e fala assim: Valdo, eu quero agradecer uma coisa a você. Eu disse: mas o que é tão importante assim um negócio? Eu falei assim: a sua barba. Eu falei assim: epa, sai para lá, você é homossexual? Não é isso. A sua barba me fez pensar no processo de seriedade. Está entendendo? Isso é o cara falando para mim. Sim. Eu pensei, né, falei, que negócio é esse? Mas ele não, ele é macho mesmo, não é nada, é hétero. Ele Mas é então, hétero, não é homem. Mas eu traduzo essa questão do mestre e tal, o processo hoje que a gente chama de autodiscernimento. Isso sempre me chamou atenção. Mas o autodiscernimento é que é o... E outra coisa, o povo ainda não usa, o autodiscernimento ainda não é um vocábulo comum. Ele não é figurinha fácil. Não é. Eu tenho procurado até bom estudar mais. Bom senso se fala mais em bom senso do que autodiscernimento, mas não é a mesma coisa. E o outro aspecto é da existência, como eu estava falando, quer dizer, que a vida era mais do que passavam para a gente. Por isso que eu fui estudar a questão do parapsiquismo, fui estudar projeção, até que eu cheguei no Instituto. Mas agora, precisa ver o que é o seu vínculo. Então, é isso que eu queria saber. Isso aí você tem que estudar. Esses dois temas, desde pequeno... Pois é, alguma coisa que pegou você na intermissão, no curso intermissivo, etc. Aquilo que deu a luz, acendeu a luz. O que eu costumo falar... É da lampadinha, lá do doutor. Entende? Acendeu a luz. Tchim! Eu costumo falar que a minha única crise existencial foi com 10 anos, 9 para 10 anos, que eu queria saber a origem da gente, né? E a informação que eu tinha era assim: a gente veio nós viemos dos nossos pais, os pais dos nossos avós, até chegava lá em Adão e Eva, que era a explicação que e esse cara de onde quer que vieram? Aí vinha de Deus. Aí eu perguntava: mas quem criou Deus, né? E aquilo me dava um nó. Eu até me sentia desconfortável porque eu não via lógica, mas se Deus criou tudo... Na minha infância, você fala assim: meu filho, não pensa assim, porque senão você fica doido. Então... E eu lembro, Valdo, que o que piorou foi, como a minha família é muito grande, aquela que você fala dos 17, eu tenho 17 de um lado e de outro, né? São bem grandes, assim. São 14 por parte de mãe, irmãos, que seriam tios meus, e 9 por parte de pai, então é enorme. E cada um tinha uma explicação. Não é do Nordeste, né? É bom você explicar. Não, um é de Minas, outra é do Nordeste. Pois mas é só um, mas tem um de Minas. O de Minas também é grande. Então a influência do Nordeste em Minas. E aí, só que como a família é grande... Isso é coisa da Beth. Valdo, quando a família é grande, tinha explicação de tudo que era jeito. Tinha o ateu, tinha o católico, tinha o espírita, tinha não sei o quê. Tem o Consréu. Com 17 já tem Consréu. E aí piorou mais a situação, porque não tinha mas você está com tudo. Você tem uma família que você já pode começar a trabalhar já o processo extrafísico agora. Quem tem uma família de 17 membros já pode começar a trabalhar com os Consréu. Não, isso a gente está falando de tios. Imagina, multiplica com as esposas ou maridos e Não, mas e o primos. melhor é você conversar com a Beth. É grande. Aí ela fala em 800, 600, 680, né, que ela fala. Mas então, aí... Isso é um regimento, né? É a quarta força norte-americana. 680 homens. O que eu poderia estudar dentro disso para poder ver aonde que realmente é o para-mega-vinco disso tudo? Porque foi isso que me impulsionou a chegar. Tem que ver qual é o fator mais preponderante nisso tudo. Sempre tem. Tem que examinar. Deve ter alguma coisa aí muito séria. Porque eu comecei a estudar projeção, inclusive, pelos livros com 12 anos. E depois, 2 anos e meio, que eu fui chegar no Instituto. Mas eu comecei com 12, mas que tinha um vínculo com o processo oriental. E ali que desencadeou para estudar. O que você quer, Jorge? Nesses 214 anos que o senhor ficou, se eu não me engano, esse número, o senhor falou que ficou tendo as suas retros para conhecer o pessoal todo que viria para a Conscienciologia, não foi isso? Nesse período, nós estávamos, provavelmente, a maioria, ressomando, dessomando e tal. O senhor também acompanhou o pessoal de lá fazendo essas incursões para ver em que pé que estava, assim, fez algumas visitas? Não, o que eu pude, né, eu tirei uma casquinha, né, tudo que eu pude. Entende? Para ver o pessoal... Para aprender, para ver o que é. Mas a coisa mais séria, eu sempre estava de olho na questão da memória.
Por exemplo, se você me perguntar qual foi o vinco, o paravinco maior que eu tive, foi a memória. Eu sempre fui encasquetado com isso. Isso me ajudou demais, porque com 3 anos eu comecei a ter retrocognição. E olha a coisa, cabeça rachada, tive pneumonia dupla, minha mãe não teve leite, tive que arranjar uma ama de leite, foi a minha salvação. Só essas 3 coisas são muito negativas com uma criança que nasceu aí. Não é fácil. Chorei 11 meses, né, com a cabeça rachada. O que é engraçado é que tem marca na minha cabeça, tem tudo aqui. No meio do cabelo aqui está tudo marcado. Mas fora, rachou mesmo tudo. Agora, esse pessoal que teve aquele dia da mnemônica aí, eles podem nos ajudar bastante, né? Pode. Essa turma toda que vem aqui pode nos ajudar bastante. Na questão da Depende da memória. gente. Nós nos fazemos uma predisposição para perceber, né, o que eles podem nos ajudar. Isso eu considero sério. Oi, Daiane. Na página 7, na fatologia, a 6ª linha, o final, o fechamento do livre-arbítrio, quando é que ocorre isso e como? Então, a gente vai observar que o fechamento do livre-arbítrio nada mais é do que a condição desse determinismo que vai atuar sobre nós mesmos. Então, esse determinismo vai atuar sobre o destino das consciências. Então, quanto maior for o nível de interprisão grupocármica, maior é esse determinismo e com maior frequência ocorre esse fechamento do livre-arbítrio. Então, chega um momento que é como se a consciência ela fosse colocada em um ponto que, para ela poder dar os próximos passos, ela vai precisar desatar aqueles determinados nós. E que, se ela não fizer isso, aquilo vai atrapalhar muito mais. Então, é um exemplo aí de momentos aí de fechamento desse livre-arbítrio. E aí, às vezes, nesse caso, Socorro, aí a opção é, vamos para o convívio, então, compulsório, para ver se eu consigo, então, desatar esse nó. E ampliar de novo, abrir de novo esse livre-arbítrio. Ok? Na fatologia, página 7, linha 1. A assistência prestada pelas vítimas aos algozes. Sim, então essa assistência prestada em relação aos algozes, da vítima em relação aos algozes, é exatamente para se conseguir, então, iniciar essa quebra desse ciclo, então, persecutório. Porque, veja, você tem aquela desavença, né, entre o assediador e, às vezes, ali o assediado, entre a vítima e o algoz. Então, de algum modo, aquele convívio compulsório ele vai permitir com que aqueles 2 indivíduos eles possam conviver para que eles possam, então, resolver essa interprisão grupocármica, ou pelo menos começar a atenuar essa interprisão grupocármica. Então, quando você consegue, na condição de vítima, já fazer assistência para esses seus algozes, significa que você está, então, intensificando esse nível de superação dessas interprisões grupocármicas. Então, é mais ou menos por aí. Na penúltima linha da página 7, as omissões interassistenciais gerando novas vítimas. Isso, então, são aquelas consciências que muitas vezes a gente vai deixar para trás. Então, eu vou virar as costas, não vou ser fraterna com aquela consciência, e aí ela fica para trás, ela às vezes se enrola, porque eu não tive ali o gabarito, eu não tive maturidade para dar respaldo, e aí, em algum momento, eu vou ter que voltar e resolver aquilo, né? Então, aquela vítima, às vezes, pelo fato dela também não melhorar, ela acaba gerando em torno dela novas vítimas. E aí, às vezes, você teve ali a omissão maior em relação àquilo. E aí, em determinado momento, vai ter que voltar e vai ter que consertar aquilo, né? Não vai caminhar se não resolver aquele problema. Para esse nosso amigo, eu queria dar uma mensagem de amigo para ele. O caso é o seguinte, você sabe o que é nerd, você sabe o que é o nerd, mas o nerd, de modo geral, é um cara que estuda, não é isso? Faz pesquisa fora de série. Então, eu quero dizer para ele uma frase, vai, nerd, solto. Fatologia, página 7, 7ª linha, favor comentar. Os enjoos contínuos da mulher durante a gravidez.
a gemelidade humana. Então, esses enjoos contínuos da mulher, em algum nível, eles mostram que existe ali algum problema com relação ao entrosamento da consciex, que está ressomando, com a consciência ali que está recebendo aquela consciex. Então, quanto maior essa quantidade, esse tempo de enjoo da mulher, maior é essa condição aí de falta de entrosamento. E aí, essa gemelidade humana, o que a gente observa? Então, os irmãos gêmeos nada mais são do que compassageiros evolutivos. Em algum modo, eles vão ter ali afinidades. Em algum modo, esses dois irmãos têm ali contexto ali para resolver. Tem interprisões grupocármicas talvez mais sérias ali para resolver. Porque o nível ali de convívio é bem próximo, né? Então, nada é por acaso. Então, é essa análise aí que a pessoa precisa considerar. Na parafatologia, última linha da página 7. A escolha intermissiva e intencional dos pais para resgate multimilenar. Pode ser também o contrário, ou seja, a escolha intermissiva e intencional dos filhos para resgate multimilenar. Excelente o tema abordado. Parabéns. Ela está falando. As duas coisas podem ser, sim, tanto você, numa condição mais lúcida, escolher ali os futuros pais para ajudar no resgate. Então, às vezes, o filho que vem é muito mais centrado que os próprios pais. E aquele filho é que vai dar respaldo ali para o pai e para a mãe, e vai acalmar ali todo o contexto da casa, e vai começar a resolver uma série de interprisões ali, se a gente considerar 3 pessoas, né? E às vezes tem até os irmãos ali envolvidos. E o contrário também, o próprio pai, a própria mãe, também podem receber o filho para tentar resolver essa interprisão. Assim, para tentar ilustrar isso, lá no verbete, na página 10, tem um item que chama posicionamento. O item que chama prosêmica. Então, o que vai acontecer? Então, vou ler aqui para você o finalzinho. Ó. Sob intenso restringimento da vida intrafísica, em alguns contextos, o algoz pode renascer enquanto filho da vítima, né, o pai e a mãe, ou receber a vítima na condição de filho. Então, isso aí dá para ilustrar um pouco do que você perguntou. Por favor, poderia comentar se é possível um amparador promover a olorização para mostrar um detalhe específico? Sim, principalmente se a pessoa é ectoplasta. Digo porque, ao ver um filme em determinadas cenas de uma cidade, acontecia o fenômeno. Venho pesquisando as retrocognições e pode ser que seja uma indicação. Sim, não há dúvida. Agora, há coisas difíceis. Existe aí um programa de televisão que eles fazem ao vivo um sorteio da loteria. Agora, o que faz? Eu, antes de começar o sorteio, eu falei assim, o terceiro número vai ser tal. Agora, rodou lá, o número foi aquele. Então, eu pergunto, eu influí lá, porque o negócio foi ao vivo, ou não? Como é que é isso? Agora, pela minha experiência, eu influí no número. Eu influí na bolinha para ela cair. Está entendendo? Isso aí é um fato. Se o negócio é ao vivo, não tem saída. Agora, o negócio é arrepiante, porque eu começo a sentir energia que está mexendo com o negócio à distância. Ontem aconteceu um negócio desse comigo, mais uma vez. Eu sabia que o terceiro número, são 5 números que ia cair. Se o terceiro número é esse, acabou. Firmei o negócio. Aí eu recebi aquele banho de energia, o número caiu bonitinho, rodando a bola. Falei assim, bicho. Você está entendendo? Isso é terrível. Agora, eu faço essas experiências para manter o problema da atividade da energia. A gente vê como é que é. Estou assistindo a tertúlia, como faço para me lembrar de uma vivência do passado ou com pessoas do passado. Existem técnicas de regressão? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é enfrentar o laboratório de retrocognições. É por aí que é o melhor. É você com você. Quanto menos influência você receber de fora, principalmente de outras pessoas, melhor. É assim que a gente começa a ter mais revivescência do passado. No DAC, por gentileza, poderia citar um exemplo de paravínculo para eu entender melhor? É uma pessoa, por exemplo, você fez o curso intermissivo
e lá você teve um assunto que chamou demais a sua atenção. Por exemplo, uma pessoa mesmo me falou isso. Ela, extrafisicamente, teve uns problemas com prostituição. Então, ela veio, o que guardou na cabeça dela era ajudar as prostitutas. E isso firmou demais. É uma coisa insólita, não é todo mundo que vai pensar uma coisa dessa. Aquilo é só dela, é um vínculo. Aquilo marcou. Ela ficou marcada pela situação. Agora, o melhor da história, o cara era um homem, tá? Agora, e também explicar em definologia o crescendo, destino cego, autoprogramação existencial. O caso é o seguinte, uma boa parte do povo que vem aí não tem noção do que é. É igual bicho, é igual animal subhumano. Eles vêm para a vida e vai vivendo a vida do jeito que a vida mostra para eles. Eles são, ao mesmo tempo, participantes e espectadores da sua própria vida. Eles não comandam ainda a sua vida, o seu destino, a sua predestinação. Então, com o curso intermissivo, nós começamos a pensar na nossa realidade e a gente começa a comandar pelo livre-arbítrio o que acontece conosco. Aí muda tudo. Então, destino cego é do povo que não tem ainda curso intermissivo. Autoprogramação existencial é de quem já está com a programação, a turma que está estudando a Apex, etc. Tal. Está entendendo? Agora, ó, eu devolvo novamente, que já... Faz favor, pode falar. Valdo, por que você mudou os títulos aqui, Introductorium, para o latim, e antes era no português? É para ficar diferente, porque o negócio está muito pronunciado aí. Então, eu coloquei tudo terminado em um, no latim, para ficar diferente, para fixar o que a pessoa está pensando. Às vezes, essas divisões interferem muito naquilo que está escrito no tópico. É bom examinar de vez em quando para ver o que é. Por exemplo, essa aqui de hoje, ó, o argumento. Eu estou falando aqui, você já leu o argumento? O argumento, às vezes, pode ser o top da história. Ó, examina bem. Argumentário, vê bem como é que é. O mega vínculo intermissivo pessoal tem relação com todos os aportes existenciais proexológicos, certo? Praticamente a síntese do problema todo. Entende? Agora, aí ó, ficou também bem uniforme o meu processo. Todas as divisões terminam em um. E todos os subtítulos em logia. Só para chatear. Valdo, aqui. Uma dúvida que eu queria tirar é que fenômenos parafenômenos, né, extrafísicos ou multidimensionais estaria ligado ao processo do calafrio. Quando a pessoa calafrio? Isso. Não, o calafrio é um processo orgânico, é do próprio corpo, mas ele pode ter relação com os efeitos físicos, com as energias, com a temperatura do ambiente, com um processo que você está com medo, uma reação, entendeu? De medo. Isso aí varia infinito. É bom você ver a listagem que tem dessas sensações que a pessoa, sabe, vivencia, por exemplo, nos problemas das dinâmicas. Veja aquela listagem que tem. Calafrio, formigamento, entende? Essas coisas todas. Vê o que é, para você começar a analisar suas sensações. Isso é importantíssimo para se entender o parapsiquismo. Sem isso, ninguém entende. Eu já tive vivências, no caso desse, de ter calafrio durante um trabalho energético que eu estava fazendo, um EV. Não, agora, assim. Toda criança tem essas coisas todas. Agora, a criança, o menino vai fazer xixi e tem um streamlink. Ele faz assim, entendeu? Isso aí é reação do próprio corpo. É reação mesmo, entende? De reflexo, tem nada assim de que eu pensei até cogitei. Neurológico. Eu já até cogitei assim, questão de consciência, acoplamento, alguma coisa nesse sentido. Não tem nada a ver com isso. Tem que examinar, cada caso é um caso, precisa saber qual a origem, qual a causa, o que é que deu aquilo. Entende? O processo é investigar, não tem saída. É o jeito. Daiane, aqui no B, na página 9, antagonismologia, na penúltima linha tem acidentes de percurso, amortização evolutiva. Não sei se já foi comentado. Não.
Então, o que a gente observa, Amin? Existe uma tendência aí de maior número de acidentes de percurso quando aquela consim não tem assim um pouco das suas interprisões resolvidas. Então, quanto mais carregado é isso, quanto maior o nível de interprisão, a gente observa então essa tendência de maior aí quantidade de acidentes de percurso, ou seja, está mostrando que tem coisa ainda pesada e tem coisa ainda para ser resolvida, mais séria. E aí, quando você passa mais para esse sentido da amortização evolutiva, então a tendência é começar pouco a pouco e melhorando essa interprisão grupocármica e aos poucos vai reduzindo então esses acidentes de percurso. Então isso é o que eu queria chamar a atenção aqui nesse antagonismo. Tá, na sindromologia, a síndrome do cuidador. Então, no caso aqui do cuidador, então nós vamos perceber que às vezes o cuidador ele está mais tempo ali com aquela consim que está com problema, às vezes é um mal de Alzheimer, às vezes é uma doença psiquiátrica, algum processo degenerativo, e aí é preciso que esse cuidador ele tenha assim muita tranquilidade, às vezes ele precisa também ter um certo acompanhamento, porque ele começa a desenvolver sintomas de cansaço, perda de apetite, sono, sintomas de estresse mesmo. Porque é como se, quando ele não tem aquele acompanhamento, ou não tem muita lucidez, ele fica esperando que aquela consim que ele está cuidando melhore. Mas muitas vezes ela não melhora. A tendência, se é ali uma coisa mais degenerativa, a tendência é que ela vá piorando. E aí, se não existir esse cuidado com o cuidador, então ele pode ter até problema, né, e cair nessa síndrome aqui do cuidador que a gente chama. Então, até certo ponto, ali o cuidador, a gente precisa considerar ali, ele está ali naquele contexto, porque existe uma vinculação com aquela consim, existe um nível de interprisão com aquela consim. Então, às vezes, a filha cuidando da mãe, ou o filho cuidando da mãe, né, com uma doença ali degenerativa. Então, você já vê que já tem um laço ali de interprisão mais próximo. Então, se aquela pessoa não tiver um acompanhamento maior, ela pode desenvolver esses sintomas aí de cuidador. Então, aí você precisa, às vezes, substituir. Não, então, vamos deixar essa aqui descansando um pouquinho, vamos colocar outra pessoa para que ela, né, possa melhorar de novo e depois voltar, então, a fazer esse cuidado. No B, terceira linha. Você pode falar para a gente melhor sobre as diferentes formas para a superação da interprisão grupocármica? Quais são essas formas? Como que elas podem ser usadas? Então, essas diferentes formas, para a gente pensar que não existe assim, uma fórmula única para você começar a atenuar ou você resolver as interprisões grupocármicas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tive lá matei alguém lá de tal maneira, então eu vou morrer de tal maneira, né, para resolver aquela interprisão. Então, na verdade, dentro desse processo evolutivo, não é muito assim, 8 ou 80. Né? Então, é preciso se considerar ali o contexto evolutivo, a época. Então, às vezes, para resolver aquela interprisão, né, dentro das diferentes formas, vai ser por meio da educação. Então, o cara vai ser professor, ou a moça vai ser professora durante ali várias vidas seguidas para poder resolver aquela interprisão. Às vezes é o empregador com uma série de funcionários na sua empresa, e ali o papel dele também vai ser ali relacionado a essa interprisão. Às vezes é aquele que faz o encaminhamento na carreira profissional daquele indivíduo, e se conseguir fazer isso, aquela pessoa já vai caminhar, então já começa a atenuar essa interprisão. A própria mãe, o próprio pai, na hora que fazem a criação do filho, e por aí vai, o patrocinador de alguma coisa, de algum evento. Então, são N formas, N maneiras aí para conseguir chegar nesse nível de superação da interprisão. Ou, no nosso caso, que a gente está compreendendo mais agora, é voltar para a baratrosfera e fazer o resgate dos nossos parentes lá, da nossa turma que tem vinculação com a gente. Então, é uma outra forma. E aí, na hora que você faz o resgate, como é que você vai encaminhar? Né? O que é que você vai fazer? Então, acho que é um universo aí de maneiras.
página 10, poderia ampliar com exemplo, você coloca aqui muito claramente interprisão, né? O que significa e tipologia. Poderia dar exemplos do que você coloca de consciente e inconsciente? Sim, a tipologia na página 10. Então, os dois tipos básicos. Então, primeiro, o consciente. Então, vivenciado com lucidez na vida intrafísica por parte das consciências envolvidas e ensejando essencialmente inter-relações mais maduras. Então, nesse caso, nesse tipo aqui de convívio compulsório, é quando uma das partes, pelo menos, já tem um nível de lucidez que permite saber o porquê daquele contexto ali de convivência mais compulsório, ou porquê então renasceu naquela família, ou porquê tem determinado filho, ou determinada filha, ou determinado parente ali envolvido. Então, essa lucidez maior faz com que essa consciência mais lúcida queira, então, harmonizar cada vez mais as inter-relações com aquela consciência. Então, ela já sabe, né, aquilo é lúcido, então a ideia dela é, não, então eu vou trabalhar para harmonizar cada vez mais essas inter-relações. Então, harmonizando essas inter-relações, eu vou conseguir, até certo ponto, dar melhor encaminhamento para essa consciência. Então, eu fazendo isso, eu vou atenuar e até mesmo, então, caminhar para a superação dessas interprisões. Então, essa é a ideia do caso 1 aí. Agora, no outro tipo inconsciente, ele já é o vivenciado, então, sem lucidez na vida intrafísica. Então, porém, desencadeando interações entre as consciências. Então, existe a interação entre eu e aquele indivíduo, né, ou entre essas consciências, mas não necessariamente existe lucidez para caminhar para a harmonização. Então, você não sabe o que vai dar daquele convívio. Pode ser que tudo melhore, mas pode ser que tenha algum problema e dê para trás. Ok? Então, essa é a ideia aqui desses dois tipos básicos. Nesse caso, o primeiro exemplo de consciência estaria funcionando a consciência com inteligência evolutiva e no segundo não? A consciência com inteligência evolutiva, mas é uma consciência que também tem maior parapsiquismo, que tem maior retrocognição. Então, ela consegue ali ter uma percepção, ter uma cosmovisão sobre aquele contexto ali do convívio maior do que o indivíduo que não tem parapsiquismo, não tem retrocognição. Né? Então, é aquele exemplo, por exemplo, do filho que briga com a mãe e briga com o pai. Né? Ou da filha que briga com a mãe ou briga com o pai. Então, veja, não tem lucidez nenhuma nesse caso. Então, o porquê disso? Então, quando o indivíduo está lúcido, ele vai pensar, não, a ideia é harmonizar essas relações para que a gente possa, então, cada um ficar o mais lúcido possível e os encaminhamentos devidos acontecerem. Cada um caminhar para o seu lado. Né? E aí, cada um fazer o seu trabalho com cada grupo aí evolutivo, não ficar só aquele grupo ali pequeno, fechado nessa interprisão. Aqui na Principiologia, página 8, na terceira linha, você coloca o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos. Ou seja, o que está dizendo, né? Sim, exatamente. Justamente era isso que estava... a lei da ação e reação. Então, eu vou responder por aquilo que é positivo e que eu fiz, né? Aquilo fica na minha ficha evolutiva, fica como marca, e ao mesmo tempo eu também respondo por aquilo que é negativo. E não adianta, nesse ponto, na hora que eu tenho aquele meu grupo, que precisa ali resolver aquelas interprisões, eu pegar e falar assim, João Paulo, vai você, que você tem mais experiência, vai você resolver. Então, chega um ponto que não dá para passar para o outro, não dá para terceirizar. Então, é você mesmo. Né? Então, isso, até certo ponto, dá uma responsabilidade muito grande para a gente, porque aí você para e pensa, então, o que é que eu tenho que fazer para eu poder, então, melhorar, para eu conseguir assistir aquele grupo evolutivo? Porque é aquele contexto assim que a gente pode pensar também, Cris. Às vezes a gente renasce na família, e quando a gente observa que existe um valor, que a família é um valor, a nossa tendência é querer cuidar dos membros da família. Então, você acaba querendo fazer tudo pela família. Então, isso é uma tendência.
Então, para a gente conseguir pensar nessa interprisão maior que a gente precisa resolver, às vezes esse pensamento ajuda, porque você vai falar, não, eu vou olhar para esse grupo que está lá na baratrosfera me esperando como membros da minha família. Então, eu vou virar as costas para esses membros da minha família? Não, eu vou tentar fazer o que eu posso hoje, já que eu estou lúcida para essa informação, para tentar, então, me gabaritar para conseguir fazer esses resgates e não virar as costas para esse povo que está lá. Né? Então, tudo isso a gente pode pensar a partir desse princípio. Muito obrigada. Tayane, aqui na página 9, na perfilologia, você colocou na masculinologia e feminologia 2 exemplos, né? Podia ter colocado apenas os irmãos tipófagos e as irmãs tipófagas. Você colocou nomes, e deu exemplos, né? Pode explicar por quê? Tá, então nesse caso do primeiro aqui, o Sheng e o Eng Bunker, eles que acabaram caracterizando esse nome aqui do chifópago. Então, em função disso, eu coloquei esses dois casos aqui, que é um caso clássico aí na história para a gente estudar esses gêmeos siameses. Então, esses 2 irmãos, o interessante deles, embora esse processo assim é um convívio compulsório e até certo ponto ali de uma condição extrema, né, que você fisicamente você não pode se desvincular daquele outro indivíduo. Então, nesse caso, se fosse hoje o renascimento dos 2 irmãos, eles conseguiriam ser facilmente separados pelo nível de interligação. Mas, na época, eles não foram e eles conseguiram até se sair bem, porque ambos casaram, os 2, cada um casou com uma mulher diferente, as mulheres eram irmãs e, curiosamente, os 2 irmãos eles não brigavam e quem brigava eram as 2 mulheres. E aí chegou um ponto que eles viviam numa mesma casa, eles precisaram, cada um, ter uma casa. Então, eles ficavam 3 dias numa casa e 3 dias na outra casa, porque quem brigava eram as mulheres. Daiane. Então, de algum modo, esses 2 aí, por algum processo aí, talvez energético, que ocasionou essa disfunção no momento aí da formação do feto, no desenvolvimento do próprio feto, eles conseguiram aí se sair bem. Você quer falar desse? Não. Então tá, então deixa eu só falar do outro. E o outro caso aqui, das irmãs chifófagas, a Abigail e a Brittany, elas estão vivas até hoje, então a gente colocando esses nomes na internet, a gente consegue ver como é que as 2 convivem. Então, uma tem um braço, mexe com um braço, e a outra, o outro braço. Pegando um exemplo. E aí, quando elas vão dirigir, elas precisam sincronizar, né? Uma pegando no volante, a outra trocando ali a marcha, né? E aí, nesse caso, não é possível fazer a cirurgia para separar, porque uma delas morreria. Então, quando elas eram pequenas, os pais optaram em não fazer a cirurgia. E depois que elas começaram a ficar maiores, elas mesmas escolheram ficar nessa condição. E é interessante, porque quando elas fazem aniversário, então cada uma ganha um presente, mas você tem uma aqui, a cabeça da outra saindo aqui para o lado. Né? Então, de algum modo, essas 2 meninas elas estão ali se afinizando na sua interação. É curioso isso. Daiane, teve um caso, inclusive, acho que foi na Índia, não sei, que a pessoa não queria separar da outra, nesse caso. Até tinha a chance de separar, mas elas disseram que não queriam separar. Eu só estou agregando nesse momento aqui. E ontem eu vi uma reportagem, acho que aqui no Paraná, de 2 gêmeos. Você viu? Um com problema de rim, professor. Ele tinha um problema de rim, o rapaz, e precisava fazer um transplante. E tinha um gêmeo idêntico. Aí o rapaz foi ver e também tinha. Não estava naquele nível de gravidade, mas ele ia chegar. Então os 2 teriam que precisar do transplante. Aí foram ver, tinha 2 irmãs gêmeas na família, que as 2 podiam dar. Olha que coisa interessante. Os 2 gêmeos com problema e as 2 irmãs na mesma família que iam doar para os 2. Quer dizer, totalmente dentro do que você está falando aí. Eu vi essa reportagem. Eu acho que isso aí encaixa bem nesse item da fatologia, que são os laços afetivos entre os membros da família nuclear. Então, esses laços afetivos dentro da família, eles possibilitam a superação de uma série de interprisões. Então, nesse exemplo, os 2 irmãos, no caso ali, mais novos, recebendo o rim das 2 irmãs, também gêmeas, mais velhas.
Então, naquele contexto ali evolutivo, naquela condição, até certo ponto a gente pode perceber a união ali daquele grupo, o afeto, e em que nível assim de interprisão ou que nível de resolução de interprisão isso pode acontecer. Então, lembrando da reportagem, a irmã mais velha dizia: não, isso é uma missão para mim, eu quero ajudar o meu irmão, eu não posso deixar o meu irmão, né, morrer. E a mãe fazendo então, você meio vê de campo ali, né? A mãe ali, parece que nesse processo, ela está, como o senhor fala, do infiltrado, naquela mini proex, alguma coisa, encaminhando o povo para chegar nessa situação. Quer dizer, houve uma coisa sem estresse, sem obrigação, foi tudo voluntário. E bem tranquilo ali, aquele contexto. Daiane, por favor. Na página 7, eu gostaria de saber se podemos reprisar, acho que na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, ainda quando fala do ciclo persecutório, na qual você nomeou o verbete, que eu acho que foi defendido pela Tamara. Isso mesmo, a Tamara. Aqui, quando se diz... É que, assim, eu vou correlacionar o que eu estou sentindo em relação ao verbete e a sua apresentação. Dentro do convívio compulsório, você apresentando e passando essa vibração de calmaria, de algo que desassedia os ciclos. Então, é algo que nos passa que foi superado por você. Você escreve isso com uma autonomia de quem eu sinto. De que para você é algo já muito bem resolvido nessas questões. E ali, quando põe as concessões mútuas, fica uma lacuna para quem ainda tenta reciclar os ciclos persecutórios, de que ainda está muito no ideal entre as concessões mútuas. Porque daí deixa de caracterizar que é esse ciclo patológico, que é o persecutório, que é o vítima-algoz. Dentro desse ciclo, quem, na sua opinião, você acha que deveria dar o primeiro passo, ou tem a facilidade, ou tem uma clareza, uma lucidez de dar o primeiro passo para uma concessão? Então, vamos por partes, né? Então, Sheila, eu estou estudando esse tema, né, do convívio compulsório. Então, não quer dizer que eu tenha assim, domínio desse contexto, não. Eu até acho que isso é uma forma de preparo para que, quando eu dessomar, pegando o que a gente está entendendo mais agora, eu possa ter esse nível de convívio, por exemplo, com o Consciex, com os réus, que está lá na baratrosfera, e eu possa ter maturidade para conseguir fazer esses resgates. Então, na verdade, eu não posso dizer que eu domino isso, entendeu? Seria assim, muito ousado da minha parte. Então, assim, é um tema que eu venho estudando e eu acho que é importante todos nós assim, podemos estudar. Então, essa é a primeira coisa. Agora, no caso aqui do ciclo persecutório, eu vejo que quem inicia a quebra dessa perseguição, inicialmente é a vítima. Então, a hora que a vítima fala, não, eu não vou, então dá o troco. Eu não vou partir para a vingança, ela faz a revanche, isso, ela dá o primeiro passo para a quebra, então, desse ciclo, né? Assediador, assediado ali. Agora, vai chegar um momento que as concessões, elas precisam ser mútuas. Então, muitas vezes, o primeiro passo é da vítima, para que ela não se torne algoz. Mas vai chegar um momento que aquele próprio algoz, ele também vai precisar resolver ali a sua situação com aquela vítima, porque aquilo gerou uma carga, aquilo está na ficha dele. Então, essa concessão mútua é para frente. Leve a quantidade de tempo que for necessária, mas eu vejo que em algum momento ela vai ocorrer. Então, Daiane, ainda assim, nesse tema, eu entendo o ciclo persecutório como uma espiral, em que a gente muda de algoz na medida em que a gente faz uma concessão. Um exemplo, eu posso fazer uma concessão com o grupo que é persecutório, que eu sou a vítima e seria o algoz. Neste momento, ao grupo que eu pertenço, vai virar um outro ciclo, que é por eu estar fazendo um apaziguamento ou desistindo da revanche ou do contra-ataque. Então, eu faço um vínculo, um afim, uma empatia de trégua, de paz, de conciliação com o algoz, criando uma outra esfera de algozes que são do meu próprio grupo contra essa atitude. E aí, esse ciclo persecutório, ele vai
até que ele que extermine, na verdade, vai trocando de algoz até que realmente a gente possa dar um respirar. Mas eu acho que daí vai trocando de um mais poderoso, um menos poderoso, um que você conhece, um que desconhece, um que faz parte do seu próprio grupo kármico. É isso ou mesmo. não. Não, é por aí, porque Mais assim, ou você menos. não consegue analisar isso, por exemplo, só eu e você. Não, sou eu e você, mas aí tem um monte de outras pessoas envolvidas conosco, supondo que aqui, né, a gente estivesse nessa condição de vítima e algoz. Então, a análise não pode ser assim, um a um, né? Então, existe todo um contexto aí grupal das consciências que tem relação comigo, que tem relação com você, e aí as outras que vão ter relação com aquele outro que tem relação comigo, aquele outro que tem relação com você. Agora, o que eu vejo que é importante para estudar esse tema e aprofundar é a própria teoria do curso Grupo Kármico. Então, são 5 itens: a interprisão, a autovitimização, a recomposição, a libertação e a policarmalidade. Na ciclologia, eu coloco 4 deles. Falta o último, que seria o ciclo da policarmalidade. Então, você achou aí, ó, ciclo da interprisão grupocármica, ciclo da vitimização grupocármica, ciclo é na página 8, ciclo da recomposição grupocármica e ciclo da libertação grupocármica. Então, está faltando um 5º aqui, que seria o ciclo da policarmalidade. Então, uma coisa é a gente conseguir analisar o contexto da interprisão, ou desses grupos, um matando o outro, ainda nesse primeiro item, a interprisão. Já no segundo momento, ali na autovitimização, é quando já começa, sim, a ter, opa, peraí, não, o que eu estou fazendo? Algum nível de conscientização. Mas a pessoa ainda está presa naquilo. Então, às vezes, ela sofre ali vários eventos na condição de vítima, né? Até ela caminhar ali para uma recomposição. Já começa a partir para uma reciclagem maior, né? A Ressex, a Recim, aquilo vai se concretizando, anos e anos, né? A gente fazendo isso, para chegar num nível de libertação, até chegar no último nível, que seria uma assistência mais policármica. Então, isso são milênios. Entendi. Obrigada. Daiane, ontem eu tive uma retro, e fiquei até surpresa com a retro que eu tive. Né? E a gente sempre acha que, assim, no meu caso, fiquei com um processo de vitimização, né? Então, para me recompor disso, que eu acho que foi uma bobeira, né? Assim, hoje eu não faria o que eu fiz, né? E o que é melhor para a gente se recompor, assim? Eu fui vítima no passado e de bobeira, eu acho, que hoje não penso dessa forma, né? Como me recompor se eu não sou assim hoje? Como aceitar isso, né? Que eu fui uma vítima antes e que hoje já não... Isso para mim é coisa do passado, né? É sair da própria condição de autovitimização. Então, você está um passo à frente. Se você foi vítima, está tudo certo. O pior seria se você tivesse sido algoz. Eu acho que isso seria pior, entendeu? Então, não, tá bom, fui vítima. Então, você sabe que aquilo aconteceu. Isso é bom por um lado e, em algum momento, aquilo pode reverter a seu favor. Em algum momento, às vezes, você vai ter que ter maturidade para fazer assistência para aquele algoz que você ali conheceu a partir dessa retrocognição. E, em algum momento, às vezes, aquele algoz vai ficar melhor, já não vai ser mais seu algoz, vai ser seu amigo, o seu compassageiro evolutivo, o seu colega evolutivo. Então, esse pensar diferente sobre a retrocognição ajuda a gente a não ficar nesse movimento de ai, que coitadinha que eu fui. Então, você não sabe se você foi algoz antes. Entende isso? Então, é por aí, mais ou menos, que a gente vai resolvendo. Agora, estuda, Mari, estuda mais esses temas, assim, que isso também ajuda. Que aí a gente vai entendendo mais, vai aprofundando, e aí você vai ficar mais contente com a sua própria retrocognição. E aí você vai conseguir ver mais para o lado positivo. Então, isso ajuda. O EV pode curar doenças? Sim. Ele pode normalizar as energias dos órgãos e sistema do corpo. Depende do caso e da potência da pessoa com as energias. Em Interaciologia, página 8, primeira linha, poderia comentar a interação convivente vulgar, convivente intermissivista? Convivente vulgar, convivente intermissivista.
Então, aqui nós precisamos ter convívio com esses dois tipos de consciências. Aquele que é vulgar, vamos considerar mais na escala aí evolutiva, mais numa condição da pessoa que segue a sua vida sem nenhum sentido mais evolutivo, até a convivência já com o intermissivista, que já pensa na sua proexis, já pensa no desenvolvimento do parapsiquismo, no desenvolvimento das suas energias. Então, os dois convívios, eles são importantes, tanto com esse grupo mais evolutivo aí dos intermissivistas, quanto esse grupo do mais vulgar, porque o seu exemplo pode ajudar aquele outro que não tem ainda curso intermissivo a pensar diferente. E, de repente, ele vai até partir para um curso intermissivo depois desse contato aí com você, vamos supor, que é mais evoluído. Professora Daiane, página 10, em posicionamento, está íncita a ideia de que o nosso comportamento tem necessariamente que ser assistencial e cosmoético. Não temos escolha quanto ao nosso resgate interprisiológico. Nesse sentido, esta cláusula assistencial e cosmoética é imprescindível em nossa vida. É um determinismo puro. O livre-arbítrio ficaria para uma outra ressoma. Comente esta premissa com as pesquisas que efetivou. Eu acho que aí depende de cada tipo de pessoa, né? Não dá para a gente generalizar, não. Professora Daiane, foi mencionado interprisões e resgates em sua explanação. Em um resgate, há o risco daquele que resgata ficar preso em uma dimensão, como a baratosfera, se não houver domínio energético por parte de quem resgata. Quais técnicas energéticas que você empreendeu para adentrar uma baratosfera e proceder resgate, desmontando as suas interprisões? Em sua opinião, somente com EV, você entende que se consiga proteção energética para se fazer resgate? O EV, até onde nós estudamos, ele é a técnica que vai abrir a porta para o desenvolvimento de uma série de outras habilidades parapsíquicas. Então, quanto mais a pessoa dominar as energias, a começar aí pelo estado vibracional, mais essa pessoa vai se gabaritar a fazer esses resgates extrafísicos. Agora, ao que tudo indica, no nosso caso, nós estamos vivendo um período agora de preparação maior, no sentido do domínio das energias, no sentido de desenvolvimento parapsíquico, do desenvolvimento cognitivo, para conseguir ter maior gabarito para fazer esses resgates extrafísicos. Então, isso não quer dizer, e a maioria de nós ainda não está gabaritada para isso. Então, eu posso dizer, se eu dessomar hoje, eu não sei se eu vou conseguir fazer esses resgates. Agora, vamos ver daqui a um tempo. Então, eu tive aí uma oportunidade de saber, né, de ter a perspectiva, o que é que vai acontecer, a princípio, o que pode acontecer com a dessoma. Agora, depende de mim hoje, esse desenvolvimento, para que eu possa ter maior gabarito. Então, é assim que eu vejo esse contexto aí da sua pergunta. Daiane, página 8, em neossinapsologia, as neossinapses adquiridas a partir da aplicação do binômio admiração-discordância. Você pode explicar um pouquinho? Então, isso está bem relacionado com essa ideia do convívio, principalmente quando esse convívio é compulsório. Então, se eu não conseguir desenvolver esse binômio de admiração-discordância, fica bem difícil eu conseguir ter algum nível de compreensão daquela consciência que convive comigo. Então, eu vejo que isso é bem básico, no sentido de que a gente sabe isso teoricamente, mas na hora que a gente vai para a prática, aí a gente vê que, pelo menos no meu caso, né, então eu vejo que eu ainda escorrego. Então, isso ainda não está ainda tão assentado. Então, o primeiro passo é estudar isso teoricamente. Então, a partir do momento que eu estudo isso teoricamente, começo a compreender melhor, eu começo a criar sinapses. Agora, essas sinapses vão se assentar mesmo quando eu conseguir, de fato, colocar isso em prática. Né? Então, isso dentro do convívio compulsório é compulsório. Essa aqui atrás. Né?
Essa dimensão de discordância aqui seria um entendimento da tarefa do esclarecimento? Seria você conseguir conviver com uma pessoa que tem trafares, você discordar daquilo e você admirar, por exemplo, os trafores que aquela pessoa tem. Então, você olha o que ela tem de positivo, admira, e você discorda daquilo que ela tem ali de negativo, mas você não vai dar o contra, não vou conviver com essa pessoa só porque ela tem trafares. Sim, não assumir, é né? isso. Então Assumir. você olha as duas coisas. Então você foca no positivo, está consciente ali dos trafares, mas você discorda daquilo e você, até certo ponto, você ajuda a pessoa a superar aqueles trafares. Tá bom. Então é por aí. Tem mais uma pergunta aqui. Em efeitologia, os efeitos do convívio após renascimento consanguíneo de assediador e assediado. Então, o convívio compulsório, até certo ponto, ele permite, então, a união entre aquele assediador e aquele assediado. Vamos colocar desse modo. Para que, em algum nível, comece, então, a se atenuar essas interprisões grupocármicas. Então, você não sabe, na hora que você junta essas duas consciências e elas renascem, você não consegue saber o que é que vai acontecer, porque aí tem a natureza humana. Então, às vezes, aquilo vai dar tudo para trás. Às vezes, não, aquilo vai funcionar e os indivíduos vão conseguir resolver ou começar a atenuar aquela interprisão. Então, eu penso que quando os amparadores eles já começam então a juntar determinadas consciências, e existe esse nível aí de interprisão, assediador, assediado, de algum modo já existe uma possibilidade de atenuação da interprisão. Agora, o que vai acontecer, aí são N possibilidades. Pode ser que tudo dê certo. Então, a probabilidade é positiva, eu penso, quando os amparadores fazem isso. Agora, pode ser que dê tudo para trás. A gente vê essa situação assim, muito com mãe e filha, né? Essa interprisão, fica o tempo todo se discutindo, brigando, a vida inteira, e ficam juntas o tempo todo. Né? Pois é, e às vezes elas foram colocadas juntas já para começar a resolver isso. Sim. Então, às vezes, elas vão entender isso só quando tiverem mais velhas, tanto a filha quanto a própria mãe. Né? Então, vamos esperar aí o tempo caminhar. Tá, obrigado. Da numerologia, na página 8, poderia exemplificar os itens? Os itens? Por exemplo, aqui o convívio compulsório complicador, o convívio compulsório perturbador, o convívio compulsório reurbanizador. Tá, eu vou tentar exemplificar com relação à própria bibliografia que eu coloquei ali no final. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, o convívio compulsório complicador. Então, é aquele item 7 lá, do caso da filha que leva o tiro da mãe, e aí depois dessoma e a mãe pega prisão perpétua. Então, esse é um convívio aí mais complicador. Então, ao invés de resolver ali o problema, aquilo piora, né? Complica ainda mais. Aí um convívio ali compulsório mais perturbador. Vamos pegar o exemplo ali do indivíduo que... deixa eu achar aqui. Olha, o item 6, o pai que matou o filho é solto e diz que preferia ter morrido. Então, o filho tinha problema com drogas e a família, assim, numa intensa dificuldade para resolver aquele problema, e numa situação lá mais extrema, o pai perde a cabeça e mata o próprio filho. Até certo ponto, isso também encaixa aqui no complicador, mas é aquele convívio que vai perturbando, né? O garoto ali envolvido com drogas e por aí vai. Aí o convívio compulsório reurbanizador, que de algum modo vai ajudar ali na melhoria daqueles indivíduos. Então, dá para ilustrar a partir do item 13 ali, a geração sanduíche. Então, o que é essa geração sanduíche? É o exemplo da mãe, que muitas vezes cuida do pai, que está com uma doença degenerativa, e ao mesmo tempo ela tem um filho. Então, existe um conflito ali das duas gerações, o pai e o filho. E aí, às vezes, o filho não entende, mas por que o meu pai está assim comigo? Por que o meu avô é assim, agressivo comigo? Então, quem faz ali, né, o equilíbrio das coisas ali é aquela mãe, para tentar ali melhorar aquela condição. Então,
Então, pode ser um exemplo, que também pode encaixar nesse convívio ali mais restaurador. Aí tem também o convívio compulsório socializador, que de algum modo ali a interação entre as duas pessoas vai permitir um nível de sociabilidade maior. Você vai ensinar para o outro um nível de educação que vai permitir a pessoa conviver melhor com o outro. Então, um exemplo, também pode pegar o caso de mãe e filho aí. O convívio compulsório mais pacificador, quando existe maior harmonia nas inter-relações aí desse grupo, e o convívio compulsório libertador, quando aquele indivíduo já consegue harmonizar de fato aquelas relações, por exemplo, familiares, e já consegue fazer os encaminhamentos devidos. Então, cada um vai ficando cada vez com maior autonomia e cada pessoa vai começando a cuidar da sua vida, e daqui a pouco cada um desses indivíduos vai resolver a sua interprisão específica. Por isso então, vai, de acordo à numerologia, do mais nosográfico ao mais homeostático, né? Isso, o último aqui seria o melhor de todos, né? O Porque convívio compulsório libertador. O coloca na paradoxologia, justamente esse item. O paradoxo? O paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador. Essa é a ideia. Exatamente, porque às vezes a pessoa vai olhar e falar, não, convívio compulsório, eu sou obrigada então a conviver, porque é compulsório. Sim, mas ele pode ser libertador. Tudo vai depender do nível de lucidez do indivíduo, da maturidade ali daquelas consciências envolvidas. Isso, exato. E aí confere ali com a tipologia que é consciente. Oi, Dani. Oi. Na trinomiologia, pode explicar cada um deles? Cada um dos trinômios? Por que não? Então, primeiro, o trinômio arrependimento, revisionismo e perdão. Então, isso aqui é a base para a pessoa começar, então, a superar suas interprisões. Então, em primeiro lugar, se eu colocar ali a condição do algoz, né, em algum momento precisa chegar nesse nível de arrependimento. Né? Então, espera, o que é que eu estou fazendo? Não, isso está errado. Né? Então, esse nível de arrependimento ele é necessário para começar, então, a startar a superação das interprisões. O revisionismo, né? Começar a rever valores, né? Rever aquele contexto grupocármico maior e partir, de fato, então, para o perdão. Só que esse perdão, ele não é tão simples assim, ele não é aquele perdão, eu te perdoo. Não é assim. Você vai, se fosse, né, seria bem simples. Mas não, muitas vezes você vai, é o nosso caso, vai ter que voltar lá na baratrosfera, vai ter que pegar ali a pessoa, vai resgatar, às vezes a pessoa vai estar super ali brava, super antagônica a você, e aí, né, vai ter que ter um nível de imperturbabilidade ali grande para conseguir, então, acalmar aquele indivíduo, conversar com ele, e aí o perdão já segue um nível aí de um encaminhamento maior. Então, você vê que não é tão simples assim. Aí o trinômio passado, presente e futuro. Então, o passado é essa carga de interprisões, que todos nós temos em algum nível. O presente, a gente pode considerar hoje, então, esse nível de lucidez que nós temos para conseguir se preparar para um futuro. O futuro, por exemplo, dessa dessoma aí próxima, para conseguir fazer um trabalho aí maior. Então, eu estou bem contente com isso tudo, porque pelo menos você consegue vislumbrar assim, um futuro mesmo, e você consegue entender o porquê de uma série de coisas que você vive hoje. Então, começa a dar significado para isso que hoje a gente passa aqui. Então, isso é bem interessante, né? O passado, o presente e o futuro, pegando um exemplo que a gente tem percebido hoje. E aí o outro, o trinômio melindres, ressentimentos e mágoas, impossibilitando a superação das interprisões grupocármicas. Então, a pessoa ficar com aquela
pensamento contrário ao outro, né? Ah, por que ele fez isso para mim? Nossa, por que ele olhou torto para mim? Ai, por que falou isso para mim? Ou, né? Pensamentos piores ainda. Isso, é aquela ruminação mental negativa, patológica, que impede a pessoa de caminhar para as superações das interprisões grupocármicas. Então, é um resumo. Daiane, em Fatologia, na página 7, na terceira linha, as diferentes formas para a superação da interprisão grupocármica. Como que é essas diferenças? Então, as diferentes formas é porque existem diferentes formas mesmo de você fazer aquela superação da interprisão grupocármica. Então, cada um vai ter um jeito e tudo depende de que tipo de interprisão grupocármica que é. Então, às vezes, vou precisar ser empresária e vou ter ali vários funcionários. Sim. Então, aqueles funcionários, até certo ponto, eu dando manutenção para aquela empresa, eu vou estar ajudando aquela turma. Então, é uma forma de você começar a resolver essas interprisões. Em outras ocasiões, eu vou precisar ali ser mãe e ter um filho. Ou eu vou precisar nascer na condição de filho ou filha de determinados pais e determinadas mães. Ou eu vou precisar trabalhar numa ONG, ou eu vou precisar cuidar de doentes com deficiência mental. Então, assim, existem diferentes formas aí para a gente poder fazer essa superação da interprisão grupocármica. Agora, eu penso que vai depender muito também da necessidade do próprio assistido. Sim. Né? E aí, quanto maior lucidez a gente conseguir adquirir, mais a gente vai conseguir saber qual vai ser o método, qual vai ser a forma para resolver aquela interprisão específica. Quer dizer que quanto mais contato a gente tiver com pessoas durante o dia ou na nossa vida, mais oportunidade tem. E quanto mais você tiver esse pensamento, não, então eu vou ajudar. Não, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu ajudo mais? Né? Então, quanto mais a gente pensar desse modo, mais nós vamos ter ideias e oportunidades para trabalhar no sentido de resolver essas Ficar observando essas oportunidades que aparecem, né? Ficar observando e também ter uma proatividade, no sentido de ajudar, né? No sentido de o que eu posso fazer, então, para ajudar. Tá, obrigado. Daiane, eu gostaria de colocar um ponto de vista em cima dessa questão aí, né? Por exemplo, ele colocou que quanto maior número de pessoas está nas nossas inter-relações diuturnas, melhor. Depende, né? Porque, se não, veja bem, um professor, né? Nós trabalhamos com um número fabuloso durante a nossa vida ou durante o período em que a gente está no magistério, com pessoas, N tipos, características, coisa e tal, né? Então, eu também estava lá atrás um pouquinho pensando a respeito dessa questão. Existe, e sim, a possibilidade de, entre os alunos de um período, de um ano, aquelas consciências que são complicadas, principalmente hoje, onde os valores educativos estão muito atrapalhados, né? Como é que fica essa questão aí, vamos pegar esse ganchinho, daquelas consciências que ainda estão num patamar evolutivo complicados? A gente na sala de aula tem alunos drogados, tem problemas familiares, etc., né? Como é que fica essa questão no seu ponto de vista? Luci, no meu ponto de vista, a gente vai fazer o que pode. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes aquela assistência em específico é mais para você encaminhar para outro. Então, às vezes o seu papel você vai chamar a mãe, o pai, e você vai encaminhar para outra pessoa. Então, você foi até ali, foi o que foi possível fazer. Agora, existem níveis que já necessitam de um envolvimento maior.
Então, por exemplo, eu não trabalho diretamente com crianças, eu trabalho mais com adultos que pode ter essa situação também. Sim, que podem ter essa situação, muitos deles têm. Então, assim, quando você consegue perceber, ou quando eu percebo, então, às vezes a gente precisa fazer algum tipo de intervenção, tá? Mas aí, quando você não tem o gabarito de prosseguir com aquilo, então você faz, inicialmente, dá o primeiro passo, starta, mas é uma outra pessoa que vai concluir, às vezes, aquela assistência. Então, por exemplo, para conseguir tirar ali um aluno desse contexto aí de drogas. E, às vezes, o seu papel é você dar um encaminhamento ali para o aluno, para, por exemplo, ele conseguir prosseguir na carreira, ele ter ali uma condição de vida melhor e ele vai embora. Então, às vezes, o seu papel está aí. Então, é um tipo de assistência? Também é um tipo de assistência. Então, eu acho que é difícil a gente colocar uma regra para tudo isso, mas e aí cada um vai ter que sentir, e aí a gente usar ali o discernimento naquela hora para ver o que é que dá para você entrar, o que é que não é para você, e paciência. Às vezes era para você fazer e você recuou, então tudo isso pode acontecer. Por isso que eu digo, quanto mais lúcida eu tiver, quanto maior for meu nível de discernimento, mais eu vou conseguir saber o que fazer. Né? Mas não necessariamente a gente acerta, né? Eu acho que é aquela história, eu estou aprendendo, então eu vou errar e vou acertar, né? Exato. É mais ou menos assim que eu penso. Você foi bastante lúcida no seu esclarecimento. Obrigada. Professor Baldo, no dicionário, você coloca no argumentário autoproexologia e da página 17 diz o paravinco é sempre composto. Começa daí e finaliza com um polinômio. O paravinco é sempre composto, logicamente, pelo viés principal que caracterizava os interesses da consciência em sua vida humana anterior, em função da continuidade evolutiva da lei de causa e efeito. Nesta oportunidade, é sempre inteligente dar valor ao polinômio, teoria, hipótese, especulação, opinião. A vocação da consciência é inarredável. Vocação é a autovivência multidimensional. Somos intraterrestres temporários. Então, pensa bem que você vai entender o que a gente está falando de paravinco aí. Então, são os seus interesses que já vêm do passado, aquilo é que chama a atenção maior sua. Isso é o paravinco, cada um tem que estudar para ver o que é. Qual foi, ou é, até o momento, o maior interesse seu nessa vida? Tem que ver. O paravinco, às vezes, está na estrutura dessa ideia. En el verbete del diccionario, en identificaciologia, aqui fala de como identificar agora o possível megavinco intermissivo pessoal. E não é fácil identificar esse megavinco. Não, quem vive com qualquer tipo de dispersão tem dificuldade de saber o que é. Agora, uma pessoa que pensa, que raciocina mais, que faz reflexão, ela já deve saber disso há muito tempo. Agora, o disperso, indisciplinado, desorganizado, esse não para pensar e não sabe. Agora, qualquer um que for estudar vai ver a sua tendência. O paravinco é muito importante porque eles têm relação com a mater pensenidade da pessoa, com os interesses maiores dela. Pelo menos, se não tem agora, teve no início da vida da pessoa. Por exemplo, a escolha da sua profissão dependeu do paravinco? É uma pergunta. A escolha de... Desculpa. A escolha da profissão. É que eu elegiera psicologia. Pois é, tem que estudar. Qual a relação disso? Não, para mim isso é claro. Eu gostava de o estudo paravinco é muito bom para a pessoa se conhecer.
ela vai se conhecer melhor. Autocognição. Ele pode ir mudando, Valdo? Hein? Ele pode ir mudando? Pode, porque a pessoa, né, os fatos orientam a pesquisa da pessoa. Se ela é pesquisadora, ela não vai ser a mesma. A infância ela pensou de um jeito, a adolescência de outro, a maturidade de outro. E se ela veio para a Foz devido à conscienciologia, aí ela mudou tudo. Às vezes o megavínculo é aquilo que ela teve até na adolescência, depois ela deixou para trás. Por exemplo, ela era apaixonada pela arte, até na adolescência. Aí ela começou a amadurecer, ela viu que racionalizar é melhor do que ficar imaginando. Deixou a arte. Tem muita gente aí que a gente conhece assim. Uns foram na adolescência, outros na maturidade, outros aos 40 anos, outros aos 50 anos de idade. Então essas coisas mudam, né? De pessoa para pessoa. Daiane, passei por uma experiência de gravidez com muito enjoo, mas que terminou com aborto espontâneo aos 2 meses. Favor comentar. O processo energético pode ocasionar um aborto desse tipo? É possível um resgate do grupo kármico em pouco tempo de gestação? Pode, mas aí eu vejo que a gente teria que ter um nível de lucidez aí maior para conseguir analisar quem era a consciência que estava tentando aí ressomar. Então, a gente não sabe qual que é o nível da influência paragenética, do psicossoma, das energias dessa consciência também. Num caso desse, a incompatibilidade energética aí, com o processo do aborto espontâneo, foi muito bom, porque pode ter evitado um eclâmpsia que poderia ter matado a mãe. É intoxicação maior, máxima. É a vida. Daiane, olha só, convívio compulsório a gente tem ao longo de toda a série X. Só que quando a gente é criança, acho que é um pouquinho pior, porque a gente tem um convívio compulsório junto com um restringimento, ou até o próprio soma, as pessoas olham para você, você é uma criança, então, como é que você vivenciou isso? Você tem a falar alguma coisa sobre esse... Eu pensei mais no convívio compulsório aqui, no caso da você com o outro indivíduo mesmo, com a outra consciência, né? Seja ali a consim, seja a consciência. Eu não cheguei a pensar assim no convívio compulsório, na condição do restringimento intrafísico. Eu pensei mais nessa convivência. Então, você renasceu, você tem determinado pai e determinada mãe. Então, aquilo, até certo ponto, é compulsório. E aí, assim, tem diferentes contextos aí evolutivos. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Lá na bibliografia, tem ali, ó, o item 5. O adolescente obtém divórcio de seu pai. Então, isso aqui é um caso, assim, bem complexo, porque o pai, em determinado momento ali, o menino parece que tinha por volta de 8 anos, e aí o pai vai e mata a mãe. Aí esse pai vai preso. E aí esse pai da prisão, ele começa a querer interferir ali na vida do filho. Aí o filho entra na justiça para obter, então, um divórcio do pai, no sentido de que daquele pai, então, não tenha nenhuma influência na sua vida. E aí ele vai morar com os vizinhos. E passa a chamar os vizinhos, então, de pai e mãe e considera aqueles como melhor. Então, assim, até que ponto, por que esses indivíduos se uniram, né? A mãe, o pai e esse garoto. Então, aconteceu algum problema aí, né? O pai, às vezes, né? A natureza humana matou a mãe, aí o filho sem a mãe, ele teve que dar seu jeito, né? Então, vai saber, nesse caso, foi melhor obter esse divórcio do pai ou não? Então, é um contexto mais sério aí para a gente poder estudar. Então, isso é o convívio compulsório, né? Então, foi mais nesse sentido que eu fui tentando fazer essa análise mesmo, Grace.
Ou até mesmo no item 9 também, que é a rivalidade em casa. Esse aqui vai ilustrando o caso de rivalidades entre irmãs. Então, até tem um exemplo da irmã que vai para uma festa, aí ela compra um vestido, aí para se preparar para essa festa. Aí a outra irmã, né, com ciúme danado, inveja danada, pega o vestido da irmã sem saber e empresta para a amiga. Aí chega o dia da festa, a amiga vai, mas cadê meu vestido? Ah, eu emprestei lá para fulana. Cadê a fulana? Ah, a fulana viajou. Entendeu? Então, assim, isso dá um problema danado. E, no entanto, são duas irmãs. Então, você vê que o convívio ainda não está harmônico. Essa turma ainda tem interprisão aí séria para poder resolver. E, no entanto, são duas irmãs. Então, foi essa a ideia aí de estudar esse tema. Oi, Daiane. Na sinergismologia, tem um sinergismo, projeto assistencial comum e aproximação familiar. Pode explicar isso um pouco, por favor? Então, esse item eu coloquei porque, às vezes, no contexto da família, a família ajuda muito a gente começar a resolver essas interprisões grupocármicas. Porque a tendência de uma mãe, de um pai, geralmente é fazer a proteção ali daquele filho ou cuidar mais daqueles membros da família que são mais próximos. Então, isso acaba sendo uma tendência. Então, quando a família tem um projeto comum e esse projeto é mais assistencial, então, às vezes, um membro da família está com problema. Sei lá, queimou a casa. Então, a turma se junta, os familiares se juntam, se organizam, e eles vão lá, às vezes reconstroem a casa para aquele membro da família, ou às vezes até outra pessoa. Compram móveis, então vão prover aquele indivíduo que está numa situação mais difícil. Então, esse movimento, esse projeto assistencial comum, ele reaproxima a família. E se aquele grupo já renasceu num contexto de família, isso mostra que já tem ali determinadas interprisões a serem resolvidas. Então, quanto maior for esse nível de aproximação, no sentido mais positivo, melhor é para aquele grupo, até que cada um possa seguir seu rumo e cuidar do seu grupo aí que precisa resolver a interprisão. Então, foi isso que eu pensei nesse sinergismo. Professor, no caso do seu pai, ele já tinha tido um histórico de suicídio ou aquele foi o primeiro caso dele? Não, não indica que não. O problema dele é que ele não cometeu, na verdade, um suicídio. Ele fez uma ortotanase. Certo. Ele pensou que ele tivesse com lepra. Tudo indica que talvez ele tivesse. Você está entendendo? Com lepra. E ele não queria criar problema social por causa dos filhos. Que a lepra lá era um estigma muito grande, né? Se fosse falar isso na família. Pra você ter uma ideia, eu tinha um colega de medicina que se formou comigo. Quando nós estávamos já no fim do curso, ele estava complicado a respeito da mãe dele, me pediu para eu examinar a mãe. Aí eu falei com ele que a mãe dele estava com lepra, e provei por A mais B, eles fizeram o exame, tudo, e estava com lepra. Esse rapaz nunca mais foi muito amigo meu. Ele ficou... Você está entendendo? Então eu comecei a pensar nisso. Isso foi quando eu estava fazendo o curso de medicina. Agora, o caso do meu pai, eu descobri os negócios depois, por causa de processo da família dele, uma opção de coisa que o problema dele, a meu ver, foi isso. Ele fez tudo de caso pensado. O meu pai sabia que ninguém morria. Você está entendendo? Ele tinha confiança plena em manifestação de consciência, já tinha visto umas coisas, tudo. Então ele falou assim, não, melhor eu aliviar a vida desse povo, eu vou embora. É um erro, né? Ele devia ter enfrentado a situação. Eu estou perguntando pelo seguinte, se tivesse tido algum tipo de histórico, talvez o senhor tivesse vindo até para fazer uma prevenção, para fazer algo, porque quando tem esse tipo de coisa... Não, mas você não sabe como é que foi a vida do meu pai. O processo dele era muito difícil. Os problemas de depressão dele eram incríveis. Ele perdeu uma perna devido à gangrena. A outra perna que sobrou, ele tinha uma úlcera varicosa. Aquilo não tinha cura. Nessa época não tinha penicilina, não tinha nada, os problemas eram dificílimos.
Meu pai começou a estudar medicina para ver se melhorava o problema dele, não conseguiu nada por conta dele. Ele era dentista plástico, depois ele revalidou o diploma, fez curso, aquele negócio todo, virou dentista oficial. Aí ele começou a estudar medicina, tudo devido aos problemas pessoais dele. E ele tinha psicosfera limpa, tinha algum assédio, tinha alguma coisa, não, né? Ele teve, no início, porque ele matou um cara que estava lá e preparou um arapuca, uma armadilha e pulou em cima dele. Ele deu um tiro no cara. Porque lá ele vivia, lá era uma serra pelada. É processo de mineração de diamante. Sim, eu lembro disso. O povo só dormia depois dos tiros. Geralmente às 9 horas da noite. Toda noite tinha tiro. É um faroeste. E outra coisa, nessa ocasião, você sabe, delegado, polícia, isso tudo é relativo. Agora, o que se passa? Ele aconteceu isso, ele ficou quieto, né? Porque ele andava com o gabinete dele num burro, carregando motor, aquela coisa toda, de uma fazenda para outra para atender o povo lá da mineração. Aí o sujeito ficou esperando, porque o sujeito se apaixonou por uma prostituta, e a prostituta se apaixonou pelo meu pai. Meu pai não teve culpa desse negócio. Ele tinha muito atenuante. Aí o cara pulou em cima dele da árvore para acabar com ele com uma faca na mão, um punhal. Ele deu um tiro no sujeito. Agora, ninguém ficou sabendo disso. Eu, então, saí do corpo, o cara estava lá perseguindo meu pai. Falou assim, ó, seu pai não sai do corpo, é só você paga por ele, você é filho dele. Aí o meu pai me perguntou, por que você não gosta de dormir? Eu falei assim, porque eu tenho que encontrar com um desdentado aí, que é o Banguela. Eu falei assim, mas que Banguela? Não, é o cara. Aí eu comecei, meu pai é dentista, eu sabia o que era Banguela, porque lá em casa, criado naquele ambiente. A hora que eu falei isso, ele mudou comigo. A partir daquele momento, ele começou a me dar valor nas coisas todas que eu falava. Foi aí, então, que eles resolveram fazer as sessões de desobsessão, que depois apareceu o Centro Espírita. Foi tudo por causa disso, por causa do assediador dele que me perseguia. Agora, esse cara, eu saía do corpo, ele vinha atrás de mim. Eu julgava a energia dele, pensava nas coisas, e ele saía. De vez em quando, não. Então, eu tinha que correr, igual o Tom e Jerry, fora do corpo. Agora, então, aquilo era um aborrecimento. Agora, o que se passa? Chega a um certo ponto que aparecia um anjo do lado esquerdo meu. Entende? Um anjo muito bonito. Aí, não tinha nada. O cara não aparecia, toda vez que o anjo aparecia. Depois de muito tempo é que eu vi que o anjo era a monja. Era a cara dela. Ela vivia nessa ocasião lá na Catalunha. Ela saía do corpo e ia lá me socorrer. Você está entendendo? Agora, com isso, começamos a fazer a sessão de desobsessão, meu trabalho também com o problema lá com ele se foi afastado e meu pai ficou sem assédio, assim, direto. Mas agora o problema dele era o alto assédio dele, por causa das dores, a situação precária. Ele tomava, por exemplo, havia um remédio chamado Sandaraca, na odontologia, que era uma espécie de analgésico. Ele misturava a Sandaraca com álcool e tomava. Eu via ele fazendo isso muitas vezes. Então ele passava, coitado, às vezes, semanas na camueca, como eu falava, que era na depressão, dentro do quarto, tudo escuro, dia e noite. Agora, a hora que ele então resolvia levantar, ele me chamava, colocava em cima da cama, porque a cama era muito alta, eu menino. Ele me colocava lá e falava assim, agora você dá um passe de longo curso aí. Eu começava a dar passe nele. Ele melhorava, levantava, fazia a barba, tomava banho, vestia a roupa e ia. Começava a trabalhar. Fala com os meus clientes que pode vir, que eu já estou bem. Entendeu? Agora, isso é assim. Uma semana eu trabalhava, 10 dias ficava na camueca, trabalhava um mês, daqui a pouco ficava um mês na camueca, e era assim. E essa consciência, ela foi assistida ou ela... depois ela seguiu, nunca mais vi, não sei. Ela foi para a Baratrosfera, foi assistida? Não, eles encaminharam. Na ocasião eu vi que encaminharam. Agora o cara, a pior coisa foi a hora que eu falo para meu pai. Meu pai, então eu falo assim, não, tem um homem que persegue o senhor. Como o senhor não sai do corpo, é só eu, ele me persegue. Agora meu pai falou assim, mas como é que ele é? Eu falei assim, não, ele é o seguinte, ele é 1001. Ele é banguela, ele não tem os incisivos superiores. Então ele só tem aqui, ó. Ele parece um vampiro sem dente na frente.
Na hora ele... Aí o meu pai falou, nossa, é o homem que eu matei. Aí ele falou tudo para mim. Pessoal, só entre nós, o caso é esse. Ele pulou em cima de mim, eu dei um tiro nele, foi o jeito de me salvar. E ficou pelo meio do mato. O cara morto. O cara pulou com um punhal em cima dele. Ele salvou por pouco. Tudo tem sua razão, né? Agora, outra coisa, a mulher, o meu pai, nem teve contato com ela, eu nunca vi essa tal, era uma loura. A prostituta que criou esse problema. Eu nunca fiquei sabendo. Ô, gente, nós queremos então que mais 100 verbetes da sua parte, tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Rosa, programa Verbetografia. Marta, segundo simpósio de Proexologia. Mara, opção pelo autodesassédio. Mercedes, com 5 baias. Sandra, fundamentos da conviviologia. Boa tarde a todos. Nós convidamos os neoverbetógrafos aqui de Foz do Iguaçu, aqueles que ainda não fizeram, mas que vão fazer os seus verbetes, e aqueles que já fizeram e que querem fazer novo verbete, para participar do programa Verbetografia semipresencial, que vai começar na próxima quarta-feira. Como é que funciona esse programa? Nós disponibilizamos as aulas gravadas para a pessoa assistir durante a semana, 2 horas de aula. Na quarta-feira, a pessoa vai para a sala compartilhada 2 aqui do CIAEC e a gente discute todas as dúvidas e a produção da pessoa. Com isso, em 3 meses, a pessoa acaba de fazer o seu verbete pessoal e encaminha aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente espera todos vocês, ainda tem algumas vagas, e vai começar agora na quarta-feira. Quanto mais rápido vocês fizerem a inscrição, melhor, porque a gente já vai habilitando vocês a entrarem no sistema lá Moodle. Tá bom? A gente aguarda todos vocês. Boa tarde a todos. Durante o 2º simpósio de Proexologia, nós vamos ter vários temas ligados à temática Proexologia que serão apresentados. Por exemplo, nós vamos falar sobre TENEPS, longevidade, interassistencialidade, síndrome da dispersão, a antivitimologia, o desvio proéxico, a técnica da Ressex, o paradireito, para-história, autoritarismo e também a questão da linguagem literária, científica e enciclopédica. Por isso, nós convidamos você para se inscrever. Esse 2º simpósio será nos dias 20 e 21 de outubro e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. E toda a programação está no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada, contamos com a sua presença. Boa tarde a todos. A CIP convida a todos a participarem do curso Opção pelo Autodesassédio. Esse curso será ministrado pela professora IPCOM Adriana Lopes. Entre os temas abordados, haverá o posicionamento de não autovitimar-se, as posturas pessoais autodesassediadoras e a meta da autodesperticidade. Esse curso ocorrerá dia 15 e 16 de setembro, sábado e domingo, das 8h30 às 18 horas. Inscrições na CIP ou informações pelo telefone 045 2102 1421. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida vocês ao curso com 5 vallas voluntárias. Este curso va a desarrollarse el día 14 de septiembre. Alguna vaga todavía está disponible. Los horarios serán a las 15 horas a 20:30 en la sala Conscius. Es importante traer el libro de concienciograma y las inscripciones en la recepción de CAEC al teléfono 35252652. Obrigada. Não perdam esta oportunidade. Por falar em oportunidade, quem gostou da professora Daiane Russa hoje,
vai ter uma nova oportunidade de ter mais uma aula com ela, no curso Fundamentos da Conviviologia. Ele já tem nova data para acontecer, que vai ser do dia 9, 10 e 11 de novembro. Então, uma parceria do CAEC com o Colégio Invisível da Conviviologia. Então, ela vai dar uma aula, inclusive, chamada Oportunidade de Conviver. E quem tiver interesse, então, pelo telefone, pode fazer a inscrição pelo telefone 3525-2652. Obrigada. O verbete da manhã é estrangeirismo, especialidade em estrangeirismologia. Autor, professor Otto Mendonça. Obrigada e boa tarde a todos.